Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Produto Educacional da Pesquisa, Gamificação da Educação Física, uma metodologia inovativa na busca do engajamento dos alunos. Neste episódio, será apresentado a construção das aulas gamificadas de Educação Física, componente da pesquisa de mestrado no âmbito da educação profissional e tecnológica. Gamificar o ambiente educacional é uma estratégia pedagógica que utiliza o uso de elementos de design de games em contextos que não são de games, para incentivar a criatividade, a motivação e aumentar o engajamento dos alunos. Este episódio poderá servir de auxílio para você, professor e professora, na construção de aulas dinâmicas e atrativas para o engajamento dos alunos. Essa experiência com aulas gamificadas foram ministradas com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2, de uma escola pública de Cuiabá, Mato Grosso, juntamente com o professor titular de Educação Física da turma, que cedeu espaço para a realização da pesquisa. As turmas do 9º ano D e E eram do período vespertino de uma unidade educacional que participaram das atividades gamificadas, totalizando 56 alunos que atuaram em todas as aulas, mas apenas 40 alunos, 20 de cada turma, autorizaram a participação no estudo. Considerando a educação física componente curricular da escola, respeitou-se a participação de todos os alunos, inclusive daqueles que não assinaram a autorização. As aulas ocorreram de forma teórica e prática, sendo uma semana na quadra esportiva e outra semana em sala de aula, sempre às segundas-feiras, das 13 às 15 horas para a turma do 9º ano D e das 15 às 17 horas para a turma do 9º ano E. Mas o que é preciso para gamificar? Para ocorrer a gamificação, é preciso conhecer a turma, realizar levantamento de jogos que os alunos gostam e definir o nível de conhecimento dos alunos. Assim, no período de 4 semanas, acompanhei como ouvinte as aulas do professor titular de Educação Física da turma, conhecendo os alunos e a metodologia que o professor aplicava. Após essa etapa, respeitando o planejamento e conteúdos relacionados para o bimestre, o jogo escolhido pelas turmas foi o voleibol. As turmas também escolheram participar das atividades teóricas e práticas no formato de equipes. Assim, as duas turmas organizaram 8 equipes no total, com número iguais de participantes cada uma delas, ressaltando que a formação das equipes ocorreu de forma voluntária, com democracia e autonomia entre os membros. As 4 equipes do 9º ano D escolheram os seus avatares com os seguintes nomes: Elite, Soldado, Meteoro e Saga. Já as turmas do 9º ano E escolheram os seguintes nomes e avatares: Goats, Funk dos Fluxos, Os Psicopatas e As Maravilhas. Vale ressaltar que para ocorrer a gamificação, não há necessidade de um jogo específico. Fica a critério de cada professor usar os elementos dos jogos para a imersão dos alunos durante as aulas. Definir o tempo da gamificação. Em outro momento, juntamente com o professor da turma, foram realizados os planejamentos das aulas gamificadas, que duraram 18 aulas, cerca de 9 semanas. Criar regras. Juntamente com os alunos, foram estabelecidas algumas regras para o desenvolvimento das atividades que incentivavam a participação, cooperação, respeito e organização das equipes. Inserir os elementos dos jogos. É importante inserir os elementos dos jogos para que aconteça a gamificação. Esses elementos são pontos, avatar, níveis, rankings, desafios, missões, medalhas, conquistas, integração, feedbacks e regras. Elementos esses usados nesta gamificação. Revisar a estrutura da gamificação e escolher as atividades.
Durante as aulas teóricas, os conteúdos do voleibol eram sistematizados em grupos, como desenvolvimento das regras, sistemas e fundamentos dos jogos, posicionamento em quadra e características gerais do voleibol. Esses conteúdos eram trabalhados no formato de quizzes, em uma plataforma de aprendizado, Kahoot, que os professores davam acesso às equipes, estimulando a participação e engajamento dos alunos com pontuação de 200 pontos para o primeiro colocado, 170 pontos para o segundo colocado, 150 pontos para o terceiro colocado e 130 pontos para o quarto colocado. E a todo momento, os professores davam feedback para as equipes sobre a participação, colocando no mural da sala o ranking das equipes com a pontuação geral das atividades. Em alguns momentos, as equipes demonstraram aflição, pois a internet disponibilizada pela unidade escolar não funcionava, cabendo aos professores darem o uso e acesso aos alunos da sua internet particular. Cada grupo jogava e participava dos quizzes em seus próprios dispositivos eletrônicos. Mesmo aqueles que no momento não dispunham do dispositivo, acabavam respondendo e participando do momento no coletivo. Com respeito às aulas práticas, o desenvolvimento das atividades foram da seguinte maneira: acertar o saque em local específico, recepção da bola, levantamento e defesa em quadra, jogo propriamente dito, e outros fundamentos do esporte que eram realizados no formato de desafios, e para motivar a participação das equipes, a pontuação era distribuída da seguinte maneira: primeiro colocado, 500 pontos, segundo colocado, 460 pontos, terceiro colocado, 430 pontos, quarto colocado, 400 pontos, e uma bonificação de 150 pontos pela organização e participação da equipe nas atividades. Todos os passos descritos precisam ser incrivelmente divertidos para romper com uma estrutura de aulas tradicionais e dar oportunidade aos alunos de vivenciarem uma nova metodologia. Ressalto que a gamificação ocorrerá quando os alunos forem levados a fazer parte do jogo, tendo o sentimento de pertencimento das ações, essencial para levar ao engajamento. No final das aulas gamificadas, as equipes foram premiadas, tendo maior recompensa a participação e envolvimento dos estudantes nas aulas.